O tema é a fé provada nas provações. Esse estudo, irmãos, ele está dividido em 3 pontos. Primeiro ponto, as provações não são acidentes, são processos. O segundo ponto, a provação produz perseverança. E o terceiro ponto, a perseverança gera maturidade e inteireza. Tá bom? Nós vamos trabalhar esses 3 pontos aqui dentro do texto no qual é proposto. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Ela está na versão NVI, tá? Está escrito: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte nada. Aleluia! Tiago aqui, ele escreve, irmão, essa carta aos cristãos que estavam passando por pressões, perseguições, perdas e também incertezas. Ele não ignora a dor, mas revela a perspectiva espiritual. Deus usa provações para formar caráter, fortalecer fé e nos amadurecer. Então, entenda que a prova, ela não destrói o crente. A intenção aqui das provas não é matar o crente, não é entristecer o crente, não é deixar o crente infrutífero. Na verdade, é para aperfeiçoar o que Deus está fazendo nele. Então, nós vamos aqui ao primeiro ponto. As provações não são acidentes, são processos. Olha o que Tiago diz. Ele diz assim, considerem motivo de alegria o fato de passarem por provações. Então, ele não diz que se enfrentarem provações, mas quando provações vierem, fazem parte da vida cristã. Então, nós entendemos da seguinte forma, que uma vida cristã sem provação não existe. Não existe o crente que não é provado. Não existe o crente que passa por provações. Eu vou pedir para deixar aí para mim já o texto de João, capítulo 16, verso 33. Ele diz, se enfrentarem provações, mas quando? Quando? Então, não é sempre que você vai estar por provação. Mas quando a provação vier, você tem que estar pronto para entender, olha, eu estou sendo provado, eu estou passando por um processo. E qual é o objetivo dessa aprovação na minha vida? O que ela vai gerar em mim? Na grande maioria das vezes, a gente vê as pessoas fazendo o quê? As pessoas se ferindo, se desiludindo com Deus, retraindo a sua fé. Mas, na verdade, a aprovação ela tem um cunho pedagógico. Ela tem um cunho de ensino. E é importante você entender o momento no qual você pode estar passando por alguma provação. Acredito que todos aqui estamos sujeitos a passar por provações, E essas provações, ela não é para te matar, não vai te matar. É para você melhorar. É para você ser um ser humano melhor, um ser humano mais forte. Olha o que está escrito. João 16, verso 33. E disse isso para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Contudo tenham. Eu venci. Então aqui, esse texto já nos mostra que provações faz parte da cartilha da vida cristã. Irmão, se você é um crente que não passa por provação, sinto te dizer, mas tem alguma coisa errada com você. Que a provação, por exemplo, um exemplo prático, o apóstolo Paulo, o ministério dele foi marcado por provação. O próprio Deus, quando chama ele, vai falar assim, esse aí é um vaso escolhido por mim, como ele escolheu você, é um vaso escolhido por mim, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. Eu parei para analisar e falei, mas isso aí eu acho que é universal.
Eu acho que isso está incluído, embutido em todo chamada cristã. Todos nós somos chamados e somos provados para mostrar se amamos a Deus ou não. É na aprovação que você vê se como é que está a tua vida, como é que você está. Não é? Não é como nós agimos, porque você pode agir de várias formas. Mas se conhece uma pessoa de verdade, é como você reage. Quando você reage, aí você sabe como é que é a pessoa. Você só conhece alguém na reação dela. No dia a dia, na ação dela, na reação, você vai ver que tipo de pessoa ela é. E Deus, ele permite as provações, as aflições, para nos moldar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12, olha o que está escrito. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Olha o que ele está falando. Irmão, provação na vida do crente não pode ser uma coisa estranha. Tem que ser uma coisa comum. O crente identificou, opa, estou passando por luta, estou provação. Porque nem tudo é provação, irmão. Entenda isso. Tem coisa que às vezes é um excesso de vontade nossa mesmo. Não é? Às vezes a gente quer tanto uma coisa que não consegue e fica, ai, que prova, meu Deus. Não, não é prova. Provação, irmão, aprovação, você vai entender a aprovação no momento em que a tua fé for abalada. Isso é provação. Provação de verdade é aquela que você se coloca diante do muro e você fala, e agora? Ou eu vou encarar ou eu vou voltar. A aprovação, ela tem um cunho de te balançar mesmo. Você fica ali até duvidoso. Será que Deus pode fazer? Provação, ela mexe com você. Muitos crentes recuaram, abandonaram a fé por conta da aprovação. Mas você vai ver que as pessoas muitas das vezes buscam a Deus pelo que Ele pode dar. E a aprovação, ela serve para mostrar se você ama a Deus de verdade, se tu adora Ele pelo que Ele é, ou se é pelo que Ele pode te dar, te oferecer. Porque quando a gente adora a Deus pelo que Ele é, irmão, não há nada nessa terra que Deus não possa te dar. Aleluia! Não há nada. Irmão, entenda isso, eu não estou te prometendo nada aqui não. Eu estou dizendo, se tu adorar a Deus pelo que Ele é, se você ama Ele, se interessa a Ele pelo que Ele é, se você busca entender quem é Deus, estudar a pessoa de Deus e se prostrar diante dEle, por estar consciente de que Ele é o Todo-Poderoso, não tem nada nessa terra que Ele não possa te dar. Aleluia! Porque Deus vai olhar para você e vai falar, essa me adora de verdade. Ela não está por interesse. Deus não vai olhar para você e falar assim, eu não vou dar algo para ela, porque tem gente que se ganhar alguma coisa, se afasta. Se ganha um carro, só vai para a praia. Se ganha uma televisão, é Cristo em casa. Entende, irmão? Então Deus, ele sabe, Ele entende o que está dentro do nosso coração. Então a aprovação, ela serve para nos mostrar que tipo de pessoa nós somos. Então, quando ele fala aqui, Pedro fala, não estranhem o fogo que surge entre vocês. Vai surgir. Tem que surgir. É necessário que aconteça. Porque a função do fogo é o quê, irmão? Purificar. Uma das pessoas do fogo. A gente vai entrar isso mais na frente. Então, não fica espantado por estar passando por provação. Satanás, ele vai tentar te provar. Jó era um homem que orava pelos seus filhos, fazia sacrifício, adorava a Deus. Satanás olhou e falou, ele não te adora em vão. Tira tudo que ele tem para tu ver se ele vai continuar te adorando. Só que Deus conhece o coração de cada crente. Deus dá testemunho de Jó e fala, então vai lá, pode tirar tudo que ele tem, só não vai tocar na vida dele, porque a vida dele é minha. Aleluia! Tirou tudo de Jó. Jó pecou? Não, porque o tudo de Jó era Deus. Não era o que ele tinha. No final das contas, o que aconteceu com Jó? Restituiu tudo de novo. Novos filhos, bens duplicadamente. Por que provações? Vou explicar para você. Primeiro, revelam onde está a nossa confiança. A provação revela onde está a tua confiança. Eu confio em Deus demais. Eu amo Deus. Eu sou capaz de dar minha vida. Até Pedro falou isso. Aí Jesus olhou para Pedro. Eu acho que não vai, Pedro. Ainda hoje, hein?
Antes que o galo cante 2 vezes, vai me negar 3. Né, irmãos? Pedro falou, não, Senhor, jamais. Sabe o que eu acho legal nessa situação de Pedro? É que, como muito crente que se preza, Pedro também não conhecia seus limites. Tem crente que não conhece seus limites. Provação veio para te mostrar até aonde tu pode ir. Que tipo de crente sou eu na provação? Que tipo de crente sou eu na bonança? Irmão, vida boa, sem faltar nada, não te ensina nada. Onde tudo dá certo, onde você tem só vitória, o que você aprende? Nada. O crente só amadurece nas frustrações e problemas que a vida oferece. Tu só melhora quando tu passa pela dificuldade. Ninguém evolui na vida passando por bênção. Já percebeu? Que todo mundo só se prepara para a bênção, mas no dia da desgraça, ninguém não vai estar repreendido em nome de Jesus. Ninguém se prepara para o dia mau. Mas é para esse dia que tu tem que se preparar. Mas ninguém fica pensando nisso. Eu não vou ficar pensando que vai dar tudo errado, vai dar tudo certo. Está repreendido em nome de Jesus. Aí Jesus fala, vai lá, aprovação, quero ver onde é que está o coração daquele crente. Será que ele está em mim mesmo? Será que confia em mim mesmo? Vamos lá, vamos ver. Por que você acha que Deus não quer saber? Deus quer saber se você realmente é fiel. Irmão, na Bíblia nós temos diversos momentos Deus provando a fé de homens. Abraão, vai para o monte que eu vou te mostrar, leva teu único filho e sacrifica ele lá para mim em holocausto. Seu único filho. Deus botou a fé de Abraão na prova. Que ele é provação, irmão. Mas aquela aprovação de Deus não é para te matar, é para te fazer melhor. No final das contas, Abraão mostrou seu nome o quê? Fiel. A confiança de Abraão estava em quem? Em Deus. A confiança não pode estar em mim, não pode estar no ministério, não pode estar no irmão, não pode estar no grupo, não pode estar no líder, não pode estar em ninguém. A confiança tem que estar nele, é ele que pode fazer as coisas. Se ele não fizer, Jesus ele vai mais além, ele deixa bem claro, ele desenhou para a gente. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Isso é a palavra dele, ele mesmo falou. Só dele falar isso, eu já entendi tudo. Falei, opa, minha confiança tem que estar em quem? É nele. Então a aprovação serve para quê? Revelar aonde está a nossa confiança. Segundo, expõe áreas que ainda precisam ser curadas. A aprovação serve para isso. Ela vai expor áreas na tua vida que ainda precisa ser curada. É na aprovação que a gente bota para fora. Que a gente revela. Porque, irmão, tem coisas na nossa vida que às vezes a gente tranca a porta e tira a chave e joga a chave fora. Não dá acesso para Deus trabalhar. Aí Deus faz o quê? Vou deixar a aprovação vir porque eu quero que isso seja exposto, porque eu preciso trabalhar, curar esta área. E o nosso maior problema é, quando a aprovação vem, a gente vai fazer o quê? Eu conheço um crente que faz o seguinte, sobe monte, jejua, ora, mas não entende que as provações é para você passar, irmão, é processo. O crente deve aprender. Tem slogan aí, de igrejas aí fora, que está escrito assim, venha e pare de sofrer. Já ouviu isso? Se eu fosse botar um slogan ali, se o pastor presidente permitisse, eu ia botar assim, ó, venha e aprenda a sofrer. Né, irmão? Porque o crente ele tem que aprender, ele tem que entender que a provação revela áreas que precisam ser curadas. É nesse momento que nós ficamos expostos, vulneráveis, suscetíveis. E quando você enxerga essa área na tua vida, irmão, não tenha vergonha de falar, Senhor, está aqui essa área na tua mão, me cura, tem misericórdia de mim, me ajuda, me faça um ser humano melhor, me dê condições de amadurecer nessa área. Eu não quero, meu Senhor, permanecer dessa forma. É importante, irmãos, entendermos que as provações, elas servem para isso. Elas expõem as áreas que ainda precisam ser curadas. E um outro ponto, para me finalizar aqui o primeiro ponto, aprovações, elas nos aproximam de Deus. Elas nos aproximam de Deus. Não é a alegria pela dor, tá, irmão? É a alegria pela obra que Deus realizará através dela. Então, quando ele fala assim, ó, para nós
Considere de motivo de grande alegria. Não é contraditório? Você está passando por provação e estando alegre? O que Tiago está querendo dizer? Considere motivo de grande alegria por passarem por diversas provações. Ele está dizendo, vocês têm que ficar alegres por saber que se vocês estão passando por provações, porque Deus, no meio dessa provação, vai realizar algo na vida de vocês. A alegria de vocês tem que estar em quem? Em Nele, por saber que Ele vai operar no processo. No final do processo, tu vai cantar o hino da vitória, falar, oh glória, eu passei por essa prova. Eu passei por essa tribulação, mas eu estou de pé, eu vivi. E Deus me abençoou. Aí, irmão, não tem como ser alegre, né? Imagina quando você passa por... Já viu quando você está sofrendo com uma dor muito grande? Pensa aí numa dor que, de repente, do nada, aquela dor passa. Aí você respira fundo e faz... que maravilha. Não dá uma alegria, uma leveza? É a mesma coisa a provação, irmão. A gente passa por muitos processos. Mas entenda, as provações revelam aonde está nossa confiança, expõem as áreas que precisam ser curadas e nos aproxima de Deus. Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto, irmãos, baseado no texto de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz, a provação produz perseverança. A parte do versículo diz, a prova da fé produz perseverança. Ou seja, a fé só se torna firme quando é o quê? Exercitada. Porque a fé, ela não é uma coisa estática. Ah, eu tenho fé, eu creio, pronto, acabou. Não. Primeira coisa que você tem que entender, a fé não vem de nós. A fé, nós não temos condições de produzir fé. O único que produz fé em nós é Deus. Até a fé é Ele que nos dá. Sabiam disso, irmão? Você tem fé hoje? Agradeça a Deus. Ele te deu a fé. E a fé, ela precisa ser exercitada. A fé não é como se fosse um músculo, né? É como se fosse um músculo. Nós vamos ver aqui. Assim como um músculo só cresce quando é desafiado, a fé só amadurece quando é provada. Então, faz parte do cardápio do crente passar por provação para a fé ficar melhor. Porque, irmão, tem crente incrédulo? É contraditório, né? Crente incrédulo. Mas tem ou não tem? Não tem aquele crente superficial que quando o parafuso aperta, ele joga pro alto? Fala, não, aí para mim não dá não. Chega, estou longe, estou fora. A fé ela tem que ser exercitada. Como é que se exercita a fé? Irmão, ninguém exercita a fé só na bonança, né? Só na bênção, né? Que uma que eu vou exercitar a fé? Eu venho para a igreja lotada. Ai, culto maravilhoso, louvores maravilhosos, pregações maravilhosas. Aí eu saio daqui, aí vou lá tomar um açaí, vou para churrascaria, pizzaria, a vida está fluindo normalmente, a conta bancária está fluindo, a gente olha lá, está o cash, não está faltando nada, está tudo certo, maravilha. Como é que a minha fé vai amadurecer, irmão? Vivendo dessa forma. A fé amadurece, irmão, quando chega o final do mês, que você olha lá o teu som, tu tem que pagar um montão de boleto e orar e falar, Senhor, aumenta, Senhor, estica, multiplica, Pai. E você sendo fiel, Deus vai lá, ó, multiplica, tu paga todas as tuas contas e ainda sobra, às vezes, um dinheiro para tu comprar um açaí. Que maravilha. Aí, meu irmão, tu bota a fé em prática. Então, irmãos, a fé deve ser exercitada. E como que se exercita a fé? Irmão, é o dia a dia. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e venho só para a igreja porque eu tenho fé. Não, eu tenho fé. Irmão, você sabia que o mundo mundano, ele tem mais fé do que o crente às vezes? Porque, irmão, tem que ter muita fé para dizer assim, ó, semana que vem nós vamos fazer isso e isso. Tem que ter muita fé. Porque a palavra diz que não presumais do dia de amanhã. Porque o dia de amanhã não pertence a gente. Então, ou seja, nós estamos aqui hoje. Bênção. Amanhã não sei se eu vou acordar. Tu também não sabe. Jesus pode voltar assim, ó, rápido. E aí? Então, a pessoa que está lá, ela está
está tendo uma fé, meu irmão, extraordinária. Ano que vem eu vou fazer. Eu fico olhando às vezes para algumas pessoas e falo, rapaz, é muita fé. Se ela soubesse que amanhã talvez não possa nem estar aqui, rapaz, tem que ter fé para pensar assim, né, irmão? Mas é uma fé inconsequente, né? Ele não tem a maturidade, não tem o pensamento, o raciocínio dentro da palavra. Por isso que eles fazem todo tipo de projeto para o dia de amanhã. E o crente? O crente tem que viver o hoje. Irmão, cristão tem que viver o dia a dia. Porque a gente está esperando a volta de Cristo a qualquer momento. É isso que a Bíblia diz, que a gente tem que estar vigilante. Eu estou aqui, mas pode tocar a trombeta. Pô, tocou a trombeta, irmão, nem pega no meu pé, eu quero saber. Vou olhando para o alto e vou embora. Quero saber o que tem aqui embaixo. Então é hoje. O dia que Deus nos deu hoje. Hoje você venceu. Você está chegando ao final do dia. Ainda não acabou o dia. Meia-noite acaba. Deus ainda pode fazer muita coisa ainda na tua vida. O dia ainda não acabou. Então nós temos esse dia para o quê? Exercitar nossa fé. Amanhã Deus pertence. Eu não sei. Aleluia, glória a Deus. E quando eu acordar amanhã, e se eu acordar, irmão, você não sabe da alegria. Aí eu olho para o lado e minha costela está lá. Eu falo, meu Deus, que maravilha, eu não mereço. Aí boto meu pezinho no chão, sinto o geladinho do chão, assim um pouquinho, estou vivo. Então estou sentindo aqui o gelado do chão, estou vivo. Senhor, muito obrigado por mais um dia. E aquele dia ali, não diz que já basta cada dia o seu mal? Então hoje, irmão, nós estamos vencendo o mal desse dia. Chegamos até aqui, você saiu, trabalhou, enfrentou metrô, busão lotado, dificuldade. Chegou até aqui, está sentado ouvindo uma palavra. Amanhã não sei, só sei que hoje tu já ganhou. Aleluia! Exercite a sua fé diariamente. Glória a Deus. Tem que exercitar, irmão. A fé é um músculo. Vamos fazer ela ficar bem parruda. Coloca aí para mim, por gentileza, Romanos, capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. Romanos 5. Está escrito: a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E diz que a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Você entendeu a pedagogia da aprovação? A aprovação ela serve para te fazer uma pessoa melhor. Primeiro, ela vai trabalhar na tua fé. Segundo, ela vai trabalhar no teu caráter. E terceiro, ela vai trabalhar a tua paciência, a tua perseverança. Aleluia. É de suma importância a gente entender que provação fazem parte do processo da caminhada cristã. Hebreus capítulo 10, versículo 36, por gentileza. Portanto, vocês, olha o que está escrito, irmão, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Você percebeu isso aí, irmão? Irmão, existe um intuito na provação. Então ele está dizendo, vocês precisam, é necessário, é importante que vocês consigam perseverar na provação. Vocês precisam disso, irmãos. Nós precisamos disso. Porque depois de terem cumprido, suportou até ali no final, né? A provação é dura, mas nós é ruim. Não vou me dobrar, não vou baixar a cabeça, não vou voltar atrás. Deus não tem prazer em quem recua. Aí depois de você ter feito a vontade de Deus, qual era a vontade de Deus na aprovação? É você permanecer, é você cumprir a vontade dele. Qual é a vontade dele? Permanecer firme até o final, aguentar o processo. Irmão, escute isso aqui, aguenta o processo. Porque depois do final do processo, o que Deus prometeu para você, ele vai cumprir. Se você não se preparar para o dia mal, irmão, pode ter certeza que o desespero vai tomar conta. Quem se prepara para o dia mal aqui? Ninguém. Você se prepara para o passeio, tu se prepara para a festa do final de ano, tu se prepara para o casamento, tu se prepara para as bodas, tu se prepara para qualquer coisa. Para o dia mal, ninguém se prepara. É por isso que quando vem o dia mal, né, ele vem igual ladrão, né? Quando tu vê, já está lá, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Desespero. Meu Deus, a pessoa entra em pânico.
aí fica confusa, indecisa, não sabe o que fazer. Aprenda a passar pelos processos ruins. Se você entender isso, tu vai bem. Vamos seguir aqui. A perseverança, irmãos, ela é a capacidade de continuar crendo mesmo quando nada muda. Ela é a fé amadurecida na prática. Se a gente tem que praticar a fé, exercitá-la, a perseverança, ela é um amadurecimento dessa fé. Nada está mudando. Poxa, eu estou vendo que o negócio está... O que acontece hoje em dia com os crentes de hoje em dia? Os crentes de hoje em dia estão ficando ansiosos. Está deixando a crise de ansiedade tomar conta. A depressão tem tomado conta. Por quê? Está faltando o quê, irmão? Perseverança. Eu não estou aqui endemonizando depressão, síndrome do pânico, ansiedade não, porque isso são doenças psicossomáticas que todos nós, inclusive os cristãos, estamos sujeitos a passar. Mas se você é uma pessoa que é maduro na tua fé, você vai passar por isso, mas não vai deixar que essas coisas te afundem. Igual Pedro, né? Pedro falou, Senhor, se é tu mesmo, então diga para que eu vá até aí. Pedro está dentro do barco. Jesus está andando em cima da água. Eles estavam com medo, eles estavam com pânico. Era de madrugada, no meio do mar, onda batendo para lá e para cá. Jesus fala, vem Pedro. Pedro bota o primeiro pé, pisou na água. Bota o segundo pé, pisou na água. E ele vai caminhando na direção de Jesus. Está caminhando tranquilo, mas de repente, Pedro agora começa a olhar ao seu redor, a circunstância. E a circunstância ela tem uma força muito grande sobre a nossa mente, se não tivermos uma mente madura em Deus. Então Pedro agora começa o quê? A afundar. Eu vejo Pedro sentindo a água começar a entrar pelo seu pé, chegando na canela. Pedro começa a ficar desesperado, olhando para o lado. E Pedro começa a gritar, Senhor, me socorre. Sabe o que eu entendi nisso, irmãos? Exatamente, ele começou a olhar para... Mas sabe o que eu acho interessante? Pedro... Ele era pescador experiente, não era? Pedro era aprovado no mar. Pedro sabia nadar. Então Pedro não está com medo de morrer afogado. Sabe o que Deus falou comigo nessa passagem? É que Pedro, ele tinha um problema muito sério. Pedro queria viver sempre de aparência. Sabe qual foi o maior problema de Pedro? É que Pedro começou a gritar e sentir desespero, porque Pedro, ele começou a afundar. O problema de Pedro era o barco. O barco estava cheio de discípulos lá olhando para ele. Irmão, e tem pessoas que ficam com vergonha de passar por provação. Não querem que ninguém saiba. Pedro começa a afundar, mas o medo de Pedro não era morrer afogado, porque ele sabia nadar. O medo de Pedro era fracassar na frente dos seus irmãos. Aí Jesus vai, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? É dúvida. Dúvida. Não deixa a dúvida tomar conta. Jesus pega ele pela mão, bota ele de novo em cima da água e faz ele caminhar sobre a água de novo até o barco. Pedro andou sobre a água. Certo? Mas o problema nosso é o quê? É que a gente está passando por provação e quer se isolar. Ninguém pode saber do meu problema não, porque eu sou crente, eu sou muito espiritual. Porque eu sou mulher de oração, eu sou homem que prega, eu sou homem de... Não, irmão, você passar por provação é normal, natural. Vão dizer que eu estou em pecado. Ainda existe isso hoje? Meu irmão, eu provo na Bíblia. Eu provo na Bíblia que passar por dificuldade ou ter algum problema na vida não é por conta de pecado. Tinha um homem cego de nascença, os apóstolos olharam, que era a crença da época, perguntaram, mas esse aí nasceu assim por quê? Quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse o quê? Nem ele, nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para se cumprir a obra de Deus. Aleluia! Você passa por dificuldade para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Aleluia! Faz parte do processo. Oh, glória! Nós vamos caminhar agora para o final? Então, irmão, a perseverança é a capacidade de continuar crendo mesmo quando nada muda. Terceiro tópico, perseverança gera maturidade e inteireza. Vamos começar agora aqui. Existe muito crente fragmentado. Crente que está igual aquela louça rachada. Né? Tentou restaurar a louça?
Se você colar, por mais que você cole, vai continuar ainda os desenhos da rachadura. Tem muito crente fragmentado. Meu Deus, é forte isso aqui. E olha o que está escrito. A perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam o quê? Diga, maduros. Diga, íntegros. E que não falte coisa alguma. Preste bem atenção nisso, irmão. Olha só. A perseverança tem que ter ação completa, para que vocês sejam maduros. O primeiro ponto é maturidade. A obra de Deus em nós não é superficial. Ela não quer apenas que sobrevivamos, mas que amadureçamos. Não é superficial. O negócio é mais profundo do que a gente imagina. É por isso que é importante estar com o coração aberto para Deus. Segundo, maturidade espiritual significa fé estável, mesmo em tempos instáveis. Irmão, o que é a palavra íntegro? Significa, vem de inteiro. O próprio Deus falou sobre Jó. É um homem fiel, correto, uma pessoa que mantém, é íntegro. Jó era um homem inteiro. Jó se despedaçou todo. Jó ficou enfermo, cheio de feridas e chagas, perdeu todos os seus bens, seus funcionários, seus filhos. Jó não tinha mais nada, mas Jó continuava inteiro diante de Deus. Satanás tentou de tudo. Enviou até amigos para desmotivar ele no momento de tristeza, de profundo luto. Mas mesmo assim, Jó continuou íntegro diante de inteiro. Tem crente que qualquer aprovação se quebra todo. Fica todo fragmentado. Sabe qual é o maior problema para os pastores hoje em dia? É que o pastor perde mais tempo juntando o caco de crente quebrado do que cuidando de almas que precisam ser ensinadas. Irmão, maturidade espiritual é necessário para se manter inteiro e íntegro. Irmão, nós temos que manter a nossa integridade diante das provações. As provações servem para isso, para te manter inteiro, para mostrar quem é você de verdade, forjar teu caráter, para você se manter ali firme, inabalável na presença de Deus. É importante isso, meus irmãos. Então, irmão, a fé, ela tem que estar estável em tempos estáveis. Ah, meu Deus, o negócio está estreito, não está nada dando certo, a empresa não está dando lucro, eu estou com um problema, meu patrão está me perseguindo, meu salário não caiu na conta, eu estou com um processo, eu estou passando por isso, por aquilo. Meu irmão, se mantenha inteiro. Não deixe as coisas te fragmentar. Permaneça firme, olhando para o alvo, sabendo que Deus, Ele vai te preservar em meio às provações. Aleluia! Ele vai te manter inteiro. Outra coisa, emoções firmes em Cristo. Ô, irmão, o que tem hoje em dia de crente superficial, emocionalmente falando, primeiro que eu entendo que todo ser humano, ele tem uma formação. E a sua formação, muitas das vezes na sua formação como pessoa, ele passa por frustrações, ele passa por traumas, e às vezes você leva aquele trauma para o resto da tua vida. Irmão, nós temos crianças velhas, crianças grandes, que ainda não superaram traumas de infância, se conduzem baseado nesses traumas até o dia de hoje. Não permitem que Jesus, o maior psicólogo do mundo, cure as suas feridas, cicatrize e te mantenha inteiro. As nossas emoções têm que estar firmes, irmão, porque eu vou te falar um negócio. Satanás não quer saber da tua emoção. Ele não quer saber se tu é maduro, ele não quer saber se tu é pentecostal, ele não quer saber se tu é do manto, do fogo, do canto, ele não quer saber se tu é do que roda, do que pula, do que bebe azeite, do que cospe fogo, do que dá helicóptero, ele não quer saber do que se você anda em moonwalk para trás, ele não quer saber disso. Ele, quando vem, ele vem para te atropelar e te deixar no chão. E ele vai vir, irmão, na medida da tua fé. Ele vem para te derrubar mesmo, vem para te quebrar. E se as emoções não estiverem firmes em Jesus, ele coloca a dúvida no teu coração. E aí agora? E agora? Satanás, ele chega no teu ouvido e fala, e agora? Tu não é crente? E agora? Vai continuar acreditando? E agora?
E se a pessoa estiver superficialmente, emocionalmente abalada, como é que acontece isso? Vai duvidar de Jesus. Ninguém pode abalar minhas emoções. As suas emoções têm que estar firmes em Cristo. Porque o crente que não está firme em Cristo, qualquer coisa abala ele. Já viu o que a Bíblia diz sobre aqueles que são levados por todo o vento de doutrina? Eu vejo assim. Tem gente que, meu irmão, vai naquela igreja lá, que lá o irmão entrega tudo. Ele fala até o CPF, aí o cara lá, corre para lá, chega lá, quer a revelação. Irmão, qual é a vantagem que eu tenho de uma pessoa chegar para mim e revelar meu CPF? Eu já sei. Eu já sei meu nome, eu já sei minha identidade. Se revelar o CPF da minha esposa, eu também já sei, eu conheço. Qual o benefício que vai me trazer isso? Pessoas com emoções superficiais, fracas, sabe? Não estão firmadas em Cristo. Porque o crente firmado em Cristo, ele é diferente, né, irmão? Ele é tranquilo, ele é suave, ele é intenso, mas ele é firme, inabalável. Nada abala ele por qualquer coisa, não. Nada abala. Né, irmãos? Vamos continuar aqui para eu finalizar agora. Terceiro aqui. Confiança que não depende das circunstâncias. Isso aqui já deu o exemplo de Jó. Se você está passando por alguma circunstância adversa, escute uma coisa que eu vou falar para você. Talvez Deus esteja te provando. Porque a partir do momento que a circunstância dita a minha fé e o meu comportamento, o meu amor por Deus, eu não sou crente. Eu sou um crente Nutella. Sou aquele crente Nutella que só adoro quando está tudo bem. Quando está tudo ruim, a circunstância muda, eu não quero saber mais. Não, Deus não me ama. Ai, eu não quero mais saber desse Deus. Eu não vou mais para a igreja. Ai, não quero mais saber. Estou passando por muita luta. Irmãos, entenda. Confiança não depende das circunstâncias. O mundo estar caindo, pode estar chovendo canivete. Estou nem aí, irmão. Continuo crendo no meu Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Permaneça firme, inabalável. Para finalizar aqui, Deus está formando crentes inteiros, não rasos, frágeis ou inconstantes. Não é esse tipo de crente que Deus quer. O que eu estou querendo dizer aqui, irmão, é que um crente maduro emocionalmente, ele não perde tempo se explicando para ninguém. Não perca seu tempo ficar se explicando para ninguém. Irmão, está falando? Deixa falar. Está criticando? Deixa criticar. Não tente provar o contrário do que falam de você. Porque toda vez que você fizer isso, você está dando cada vez mais razão para quem está falando. Então o que eu faço? Eu não me defendo. Eu não vou me defender, porque é Deus que me defende. Olha o que está escrito. Como é que o ouro é purificado, irmão? É onde que o ouro é purificado? No fogo. O calor, ele não destrói o ouro, destrói. O que o calor faz? Ele remove as impurezas. É isso que o calor faz. Remove as impurezas. Irmão, agir de forma petulante, ser arrogante, maltratar as pessoas, isso é impureza. Então, irmão, o ouro, ele é purificado no fogo. E o calor não destrói o ouro, ele destrói as impurezas. Assim também Deus permite o fogo da aprovação, não para nos destruir, mas para nos purificar e revelar quem realmente somos em Cristo. Vamos ficar de pé? Entenda isso. Para que serve a aprovação, pastor? Para mostrar quem tu é de verdade. Quem é você na aprovação? Quem você é na aprovação? Quando vier a aprovação, vou te dar um conselho. Não reclame, não desista, não duvide do amor de Deus. Adore, permaneça firme e continue confiando. E vou dizer uma coisa. Não pergunte por que isso. Pergunte, o que o Senhor está me ensinando nesta fase? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe as vossas vidas. As provações são ferramentas de Deus. E elas nos formam um caráter que não se abala. A prova pode ser dolorosa, mas a colheita é gloriosa. Eu vou terminar com uma frase que é muito bacana. A fé provada é a fé aprovada. A fé aprovada é a fé que Deus usa. Deus abençoe as vossas vidas.